Fala aí, rapaziada, estamos juntos aqui de volta para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre como ser consistente, de fato ser consistente e permanecer numa mesma trilha direcionada a algum objetivo que você tenha em mente, como malhar, estudar, fazer alguma dieta, enfim. Mais uma vez, se eu olhar aqui para o lado, eu estou olhando os tópicos que eu criei para assim me localizar. O que é a verdadeira disciplina? Muitas pessoas pensam que a disciplina ela provém. É, a disciplina é um fruto de algo que você tem antes no seu corpo, que é chamado de motivação. Mas na verdade a disciplina ela provém de um outro sentimento que é chamada vontade. E a vontade é algo que você é como se fosse um compromisso que você estabelece consigo mesmo de forma que é um compromisso que você estabelece que está diretamente ligado à identidade que você construiu a respeito de si. Por exemplo, quando você tem uma vontade fraca, quer dizer que aquela, caso você não tenha percebido, significa que você criou a respeito de si uma identidade que não é condizente com aquilo que você deve fazer. Por exemplo, você se propôs a acordar a determinado horário, mas você não conseguiu acordar a determinado horário. Por quê? Porque você criou dentro de si, da sua cabeça, uma identidade que não é condizente com aquilo que você se propôs. Porque essa identidade não é a identidade do cara que acorda cedo, mas sim é um cara que deixa as coisas mais frouxas e tal, e enfim, vai lá e acaba apertando o botão de soneca. Ou seja, a vontade ela nasce de um sentimento de identidade que você constrói a respeito de si mesmo. E esse sentimento de identidade que você constrói a respeito de si mesmo, vamos supor, você fala para si mesmo, eu sou o tipo de cara que acorda cedo. Quando você tem aquela vontade forte, aí sim, quando você tem essa autopercepção, aí sim nasce a disciplina. Ou seja, a disciplina ela não nasce da motivação, ela nasce da vontade. A vontade é esse músculo. E como você vai construir essa vontade, que é assim, para ser verdadeiramente forte? Essa vontade, ela provém de diversos hábitos que nós temos ao longo do nosso dia, diversos testes, na verdade, diversos testes que nós temos ao longo do nosso dia que vão nos colocar nesse trilho. E esses testes, geralmente, eles são dicotômicos, né? Assim, ou você faz aquela coisa, sei lá, aquela coisa mais prazerosa. Por exemplo, você cede e come um doce quando você não deveria comer. Ou então você, sei lá, não malha num dia porque você, tava cansado. Ou seja, são esses pequenos testes que você tem ao longo do seu dia que são locais em que você vai verdadeiramente exercer, fortalecer a vontade. E como havíamos falado, a vontade é esse músculo. E para um músculo ser verdadeiramente fortalecido, para essa vontade, você tem uma vontade realmente sólida, o que você tem que fazer? Você tem que, de fato, não fugir desses testes. Você tem que realmente encarar esses testes como algo benéfico, algo bom. Ou seja, os obstáculos que temos na nossa vida são bons para que assim nós criemos vontade, para que assim, a partir dessa vontade, nós criemos então a disciplina para nós termos foco em determinado projeto. E além disso, como você pode se existe uma correlação entre bom salientar aqui, existe uma correlação que uma característica preditiva, né, a respeito de sucesso de alguém. Existem diversas estatísticas que falam a respeito disso. O sucesso a longo prazo ele tem mais a ver com a preferência temporal. Para a galera que curte muito Bitcoin sabe do que eu estou falando. O sucesso ele tem muito a ver com uma baixa preferência temporal do que com talento ou com QI. O QI o coeficiente de inteligência. O sucesso é isso. O sucesso ele tem muito mais a ver com essa preferência temporal baixa do que relação com QI ou talento. E o que é essa preferência temporal baixa? A preferência temporal nada mais é a capacidade que você tem de renunciar a algo do presente para que assim você construa algo no futuro. Ou seja, a preferência temporal pode ser alta ou baixa.
Quando o cara ele tem preferência temporal muito alta, ele é aquele cara que ele não consegue, ele tem dificuldade em renunciar a algo do presente, renunciar a algum doce, renunciar a algumas horas de sono que ele estava supostamente cansado, ou então renunciar a um exercício físico por causa do momento dele que ele não estava afim de fazer. Essa é a preferência temporal alta, que o cara ele não consegue fazer isso. Ele renuncia ao futuro dele que ele deseja, teoricamente deseja, né? Ele renuncia ao futuro dele para que assim ele possa ter um conforto momentâneo atual. Essa é a preferência temporal alta. Mas o que nós desejamos buscar com uma força de vontade sólida, para que assim nós construímos uma boa disciplina, é uma preferência temporal baixa. E a preferência temporal baixa, como eu havia falado, ela é a capacidade que você tem de renunciar a algo do presente para que assim você possa construir algo no futuro. Essa é a preferência temporal baixa. A preferência temporal baixa é como se fosse um investimento que você faz para si mesmo, para que você retire esse investimento no futuro. E essa está diretamente relacionada à vontade. Além disso, existem algumas ferramentas práticas para que você tenha mais essa vontade, essa disciplina fortalecida. Eu acho que uma das primeiras ferramentas é você estabelecer pequenas metas em vez de metas gigantescas. Por exemplo, em vez de você falar para você mesmo, eu tenho que estudar hoje 8 horas para duas provas que eu vou fazer semana que vem. Não, em vez disso, você estabelece para si mesmo uma hora, ou então 10 questões, 20 minutos de estudo. Isso aí já vai fazer com que já vai ser um passo que você vai dar para fortalecimento dessa vontade. E ali uma outra forma que você tem também de fazer com que a sua vontade seja fortalecida, de certa forma você vai dar um boost, né? Você vai ajudar a sua vontade a agir. É quando você, uma técnica para isso é você diminuir a fricção cerebral para fazer algo positivo para você e aumentar a fricção cerebral para fazer algo negativo. E o que é essa aumento de fricção? Nada mais é do que, por exemplo, quando você na noite anterior, você sabe que você tem que estudar para uma prova, mas na noite anterior o que você faz? Você arruma a mesa na qual você vai estudar, você já coloca os livros ali abertos na página correta, para que assim no dia seguinte a sua vida seja o seu eu, né, do futuro, você seja muito mais fácil você sentar ali no dia seguinte e de fato estudar. É assim que você está diminuindo a sua fricção cerebral, você vai estar diminuindo o obstáculo a ser transposto, né? Em contrapartida, você tem que aumentar a fricção cerebral para aquelas coisas que não são úteis, não são benéficas para o seu futuro. São coisas que vão aumentar a sua preferência temporal, né? O que são essas coisas? Por exemplo, você vai aumentar a sua fricção cerebral para, por exemplo, para mexer no celular. E como é que você aumenta? Você vai dificultar o seu uso do celular no momento do seu estudo. Por exemplo, você vai deixar o celular em um local mais distante, não vai deixar o celular ao alcance da sua mão, ou então você vai deixar o celular desligado, vai deixar o celular em outro cômodo, você não vai checar uma notificação de rede social que porventura apareça na tela do seu computador e logicamente, né, depois disso você vai lá desligar a notificação. Isso são coisas que fazem com que a sua fricção ela diminua para hábitos bons e aumente para hábitos ruins. E como é que você faz para melhorar? Como é que você faz para melhorar sistematicamente a sua rotina? Você tem que sempre encarar a sua vida, o seu corpo, como se fosse uma máquina. E uma máquina, um carro, ele vai ter uma performance X com uma gasolina A. E ele vai ter uma performance X sobre 2 se a gasolina B for muito pior que a A. E assim funciona o nosso carro.
que é o nosso corpo. Você tem que sempre agir de tal forma, encarar o seu corpo de tal forma que tudo que você coloca dentro de si, ou seja, o conteúdo que você consome, as roupas, ó, as comidas que você consome e toda assim, a droga, né, como cafeína e tal, você tem que de tal forma lembrar sempre que elas devem estar convergindo para o seu eu do futuro, o seu eu que você se estabeleceu um compromisso de que esse eu existiria no futuro. Você estabeleceu um compromisso, você fortaleceu sua vontade, você assim diminuiu sua preferência temporal para que esse eu do futuro exista. E para que esse eu do futuro exista, você tem que olhar sistematicamente para a sua rotina para que ela seja de fato proveitosa, que os outputs que você vai na sua máquina, que a sua máquina vai produzir, sejam muito proveitosos. E para que eles sejam muito proveitosos, você tem que ter os inputs também devem ser muito saudáveis, né? Como por exemplo as coisas que você consome de rede social, os seus hábitos de estudo, hábitos de exercício físico, etc. É uma boa forma de você controlar esses outputs é necessário que você estabeleça checkpoints para que assim você tenha noção do seu progresso. Por exemplo, como o nosso foco aqui são os estudos, a gente pode estabelecer uma quantidade todo domingo, por exemplo, você vai checar, você vai anotar o seu percentual de acerto no simulado, porque você vai fazer, se ela está fazendo por Enem, ou então para um vestibular, ou então uma outra forma também de você estabelecer um checkpoint é você sempre manter, por exemplo, a sua mesa onde você vai estudar sempre limpa e bem organizada. Dessa forma você constrói um sistema que vai transformar, vai deixar mais fácil a sua rotina e assim vai tornar sua disciplina muito mais favorável. Então, basicamente é isso, rapaziada. Então, a gente tem que lembrar que a disciplina, ela não é um dom, ela não nasce a partir da motivação, ela nasce a partir da vontade. E a vontade em si, ela é um músculo o qual que você deve exercitar ele. E como é que você exerce esse músculo? É por meio de diversas rotinas do seu dia a dia que você vai ter oportunidade de você falar não para determinada coisa e sim para outras. E para que você fortaleça a vontade, para que ela possa gerar uma boa disciplina, você tem que falar não para hábitos que sejam de alta preferência temporal e falar sim para hábitos que sejam de baixa preferência temporal, para que assim você esteja fortalecendo, indo ao encontro daquela sua versão que você prometeu para si mesmo e que cumpriria. Então é isso, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês falando a respeito de disciplina, de motivação, de como ser consistente. É isso, rapaziada. Tamo junto.